Mestre Isaías, Manda, Judinei. vamos que vamos? Vamos pra cima. O que vem aí na parada? Eu tenho algumas curiosidades aqui, algumas anotações que eu fiz, né? Uma vez que nós vamos entrar sobre o assunto do catolicismo, eu queria entender, né? O que quer dizer esse termo católico, apostólico, romano? Muito bom. Antes de mais nada, antes de eu te responder essa pergunta, eu queria deixar muito claro que todas as respostas que virão aqui não tem em absoluto o intuito de julgar, nem tampouco denegrir os nossos irmãos católicos. Sim. Né? O que nós vamos fazer aqui é apenas um esclarecimento das dúvidas que você tiver com relação ao que diz a palavra, Sim. ao que diz a Bíblia sobre determinadas coisas que nós convivemos hoje, tá? Então, sendo assim, você que é católico, você que é espírita, você que é da Sechonoye, do budismo, lembre que aqui nós jamais vamos desrespeitar ou vamos denegrir ou fazer juízo da sua fé. Muito pelo contrário, nós entendemos que é importante que você tenha fé. Porém, o que nós seguimos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Exato. E a Bíblia diz que nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Exato. Então, é isso que nós pregamos, a fé em Cristo Jesus. Com relação à sua pergunta, o que quer dizer o termo católico apostólico romano? É simples, podemos ir na etimologia das palavras, né? Católico quer dizer universal, apostólico vindo dos apóstolos e romano sediado em Roma. Então, se nós transliterarmos esse título, né, essa nomenclatura, nós vamos dizer que é uma igreja universal, oriunda dos apóstolos, cuja sede é em Roma. Daí o termo católico apostólico romano. Muito bem. Amém? Muito bem, muito bem. Acho interessante porque, querendo ou não, às vezes as pessoas, eu sou católico, mas ela não sabe qual que é a origem, né? Exatamente. Não sabe, né? A origem, não sabe o que significa, né? Porque a gente tem que entender a raiz das coisas. Exatamente. Né? Aí você já começa a entender, né? Que foi uma igreja, é uma igreja pensada para ser universal. Né? Então, católico, esse termo quer dizer universal, né? Apostólico por quê? Porque entende-se que ela tenha vindo tendo origem. A gente pode até conversar sobre isso, se isso é real, sim, se é bem isso mesmo, mas o título diz que a origem dela é dos apóstolos de Cristo e que a sede dela, que ela iniciou-se em Roma. Né? Legal. Daí o termo católico apostólico romano. E quando que a Igreja Católica se iniciou? Bom, essa pergunta ela é bem mais complexa e eu posso responder ela para você de duas maneiras. Se nós pensarmos a igreja como a gente vê ela hoje, nós vamos lembrar na nossa mente do ano 313 depois de Cristo, o ano 313 da Era Comum, né? E por que esse ano? Porque neste ano o imperador romano, cujo nome era Constantino, e é muito interessante que Constantino não governava de Roma. Constantino governava de Constantinopla, que é hoje a nossa Turquia. Sim. Então, onde hoje é a Turquia, era Constantinopla, de onde Constantino governava. E naquele ano, o Constantino, ele percebendo que a religião que era tida, na verdade, como seita, aquela religião que surgiu com Jesus Cristo há 300 anos antes dele, né? Antes de Constantino, houve quem? Houve Jesus. Sim. E as pessoas que eram adeptas não se chamava ainda cristianismo. Sim. Na verdade, o nome dado ali naquele momento era a seita do caminho. Seita do caminho. Porque Jesus ele falava muito que ele era o caminho. Então eles ficaram conhecidos como a seita, aqueles que são da seita do caminho. Só que estas pessoas, elas foram crescendo. Elas foram aumentando em número, foram se multiplicando. E quando Constantino ele percebe que a quantidade de pessoas
que eram adeptas sim. desta seita do caminho era muito grande e que já estava difícil persegui-los, porque no início era mais fácil perseguir ali naquela época de Nero, né? Até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo é derrubado, era mais fácil perseguir porque tinha menos. Mas eles cresceram exponencialmente. Até mesmo porque a perseguição foi tão grande, foi se espalhando. Foi se espalhando, exatamente. Sim. Então todo o império já estava permeado de pessoas que professavam essa fé, a fé no Nazareno, sim, a fé no Cristo, né? E aí o que acontece? Constantino, e o que eu vou te dizer agora é algo que eu tenho entendimento disso, eu entendo que foi assim, mas o que diz a história? A história diz que Constantino ia para uma batalha e no meio do caminho era uma batalha que ele sabia que ele ia perder, porque o exército com quem ele ia guerrear era muito maior do que o dele e era muito mais preparado do que o dele. Sim. E aí, segundo diz a história, ele olha para o céu e vê uma cruz. E nesta cruz uma inscrição: por esta cruz te salvarei, ou por esta cruz você terá vitória, algo assim. E ele vai para esta guerra e ele vence a guerra. E ao vencer a guerra, ele, ao voltar para sua sede em Constantinopla, ele atribui o fato dele ter vencido uma guerra quase impossível de ser vencida à religião cristã. E aí ele faz o quê? Ele torna o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Porém, na minha visão, isso é história. O que eu te contei aqui, se você pegar um livro de história sobre a igreja, você vai... O que eu entendo que aconteceu? O que eu entendo que aconteceu foi o seguinte: Constantino já havia percebido que ele estava numa situação muito delicada. Entendeu, Judinei? Politicamente. Porque a quantidade de cristãos, ela se opunha às políticas do paganismo, do império. Sim, porque o império era pagão. O império, ele adorava as divindades pagãs. Certo. Essas divindades pagãs, vamos lembrar que eram as mesmas divindades pagãs do tempo de Jesus. Certo. Entendeu? Eles adoravam o sol. Aliás, o sol já vem sendo adorado desde quando? O sol já vem sendo adorado desde Nimrod, que o sol vem sendo adorado, né? Eles tinham o culto a Mitra, que na verdade nada mais é que uma divindade relacionada ao sol. Também eles tinham culto a todas as divindades do Olimpo, né? Todas as divindades do panteão de deuses da mitologia romana, tudo isso eles tinham. Já os cristãos não, eles não tinham nenhuma ligação com esses rituais. E a quantidade de cristãos já estava tão grande que começou a atrapalhar o império. Por quê? O cristão, ele não se alistava no exército, porque ele entendia que ao se alistar no exército, ele estaria lutando contra aquilo que ele pregava. Sim. E Constantino começou a perceber que aquilo, puxa vida, eu tô perdendo. E outra, daqui a pouco eu não tenho mais exército, daqui a pouco eu não tenho, né? O cara que faz agricultura é cristão, não vende para mim que sou pagão. E aí o que ele faz? Assim, de uma forma muito esperta, ele une o útil ao para ele agradável, né? Então, quando ele transforma a religião, ou melhor, a seita do caminho, e a oficializa, tornando ela uma religião de verdade, ele faz o quê? Ele traz a legalidade àqueles que eram ilegais. E diz: agora o império é cristão. Deu nome, né, aquilo, né? Todos nós agora somos cristãos. Bom, se todos nós somos cristãos, então agora você pode vender para mim, eu posso vender para você, você pode ir pro exército, fica fácil, né? O homem picou o anel ali, já acabou, era, né? Agora nós somos todos irmãos. Só que na prática não é bem assim. Exato. Porque quando você vai olhar espiritualmente o que aconteceu, a seita dos cristãos, ela não tinha uma igreja fixa. Os cultos eram feitos nas catatumbas, os cultos eram feitos nas cavernas, nos subterrâneos, eram feitos nas células, na verdade, nas casas, né? Essa era a igreja primitiva. Quando ele traz e torna oficial, ele diz o seguinte: agora os templos pagãos vão receber os cristãos. E aí ele aquartela a igreja. Aí nesse momento é que a igreja entra em quatro paredes. Ah, entendi. Começam a surgir os templos, né? Os templos
templos nada mais eram que os templos pagãos. Sim. Então, neste momento é que surge a Igreja Católica. Então, o que é a Igreja Católica? É exatamente a junção da seita do cristianismo, da seita do caminho, com o paganismo. Entendi. Então você juntou os dois. A hora que você juntou os dois, agora a igreja está aquartelada, ou seja, ela está dentro de 4 paredes, e aí começa a acontecer uma coisa muito complicada, que é o quê? Constantino, em momento algum, ele aceitou a Jesus Cristo. Não, o que ele fez foi uma jogada política muito esperta. Sim. Muito esperta. E como resultado dessa jogada política, para que isso se complementasse, o que ele faz? Ele começa a introduzir elementos do paganismo dentro do cristianismo. Certo. Então é nesse momento em que começam a surgir, por exemplo, a adoração a santos. Entendi. Mas que santos são esses no primeiro momento? Exatamente os mesmos deuses pagãos. Entendeu? Entendi. Exatamente os mesmos deuses pagãos que eram adorados lá no paganismo. Eles passam a ser adorados agora dentro da igreja, com o aval do Estado. E aí eles são chamados agora de cristãos. E esses são os cristãos que até hoje são os católicos. Que até hoje são os católicos, porque nós estamos falando de catolicismo. Certo. Então, se nós olharmos para a igreja que existe hoje, essa é a origem. Porém, Jude, se nós fizermos jogar um olhar para trás, Sim. nós vamos entender que as raízes, as bases, as sementes, a ideia do catolicismo, ela é muito anterior. Certo. Ela é muito anterior. Eu até perguntar para o senhor, né, se hoje nós temos a Igreja Católica de hoje, o que existia antes? Isso, então, antes de existir a Igreja Católica, porque aí a gente vai ter como start, digamos assim, em 313, essa Igreja Católica. Sim. Antes disso, o que nós tínhamos era duas vertentes. Ou você era pagão, Sim. ou você era judeu. Certo. Então, e como é que a gente sabe disso? O judeu é aquele que seguia a lei mosaica, Certo. a lei de Moisés. Sim, sim. Quem não seguia a lei mosaica eram os gentios. Sim. Né? Você tem os judeus e tinha os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todas as outras vertentes, que propagavam o paganismo. Sim. Entendeu? Propagavam o paganismo. Agora, se nós voltarmos lá na primeira Babilônia, aquela Babilônia da Torre de Babel, Certo. governada por Nimrod, lá que está em Gênesis, né? Sim, sim. Você vai ver a história de Nimrod em Gênesis. Se nós formos estudar Nimrod, nós encontraremos ali as características do que viria a ser a Igreja Católica. Sim. Que aí vem a imagem Semíramis. Exatamente. Né? Então ali você vai encontrar Aquela Semíramis, criança no colo, o Talmuz. Então né? ali você vai ter a imagem da Sagrada Família. Certo. Você tem Nimrod, Sim. representando José, você tem Semíramis representando Maria e você tem Talmuz representando o menino Jesus. Exato. Essa figura da chamada Sagrada Família viria a permear permeia toda a história da Igreja Católica, mas ela tem início onde? Como se fosse a mãe de todas as religiões. Exatamente, né? é o que eu chamo, né? Até você sabe que eu escrevi um livro sobre isso, né? Sim. O sistema do catolicismo romano. E eu chamo nesse livro de que o catolicismo, para mim, é a maior seita ocidental. Por quê? Qual a diferença entre uma religião e uma seita? A religião, ela propaga um ensinamento, digamos, dentro de um padrão teológico que é aceito por todos. A seita, ela vem e contrapõe o que a religião formal traz, né? Então, o catolicismo, para mim, ele é uma seita, por quê? Porque ele contrapõe o que a palavra daquele que ele mesmo prega diz que tem que ser. Entendeu? Então, eu entendo isso como uma seita. Então, quando nós voltamos lá em Nimrod ainda, nós vamos entender que as bases estão lá. Certo. O que depois se materializou e que hoje é propagado, tem como origem e ideia lá em Nimrod, ainda lá atrás. Sim. Então, talvez essa seja a resposta de onde vem a Igreja Católica. Eu entendo que nós temos essas duas vertentes. Essa Igreja Católica formal que a gente está vendo aqui agora, sim, que aí o início dela é no ano 313, entre 313 e 325 ali, né? 325 o primeiro concílio que tem, o concílio de Nicéia,
né? Se bem que a gente tem uma linha teológica que diz que o primeiro concílio é o concílio de Jerusalém, aquele que Paulo é chamado para conversar com os discípulos, lembra? Certo. Quando Paulo é chamado lá para conversar com Tiago, Pedro e João. Mas nós podemos situar como tempo em 313 depois de Cristo o início da Igreja Católica, e no meu entender, como eu estou te dizendo, espiritualmente ela já é presente desde Nimrod. Nimrod, né? Bacana.